Janeiro é o mês do recomeço. Ano novo, novos ares. Mas janeiro também é um mês que traz as tão temidas contas de início do ano. IPTU, IPVA, material escolar, parcela dos presentes de Natal. São tantas contas que fica até difícil saber por onde começar, né? Como organizar o dinheiro para que tudo seja pago e você não fique no vermelho? Dá para começar o ano sem tanta dor de cabeça? Vamos conversar sobre esse assunto e conhecer algumas dicas agora, no Bendita Hora. Pois é, e hoje para a gente falar sobre esse assunto, eu recebo aqui o Tiago Bartello, que é educador financeiro. Tiago, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, padre. É um prazerzaço estar aqui, sua bênção. Deus te abençoe. A gente também agradece muito a sua presença e é uma realidade nossa. Aqui no estúdio, tenho certeza, vai ter muita gente que vai estar endividada também, vai querer seu auxílio. Por que janeiro é um mês tão fraco financeiramente, no geral? Olha, padre, muito provavelmente, né, é por falta de planejamento. Sabe por quê? Pensa comigo, ó. A gente sabe que no começo do ano vai ter IPTU, IPVA, material escolar e assim por diante, sabe? Aí o que acontece? A pessoa vive o ano todo como se não houvesse amanhã. Só que o amanhã chega, né? Lá na Martelo, eu pego o caso, por exemplo, que o cara fala assim, o cara, a família, o casal fala assim, não, olha, o mês a mês, no decorrer do ano, tava lindo, tava perfeito. Mas aí chegou janeiro, complicou tudo. Eu falo, poxa vida, mas você não sabia que ia chegar janeiro? Você esqueceu? Você tá vivendo há quanto tempo, né? Todo ano acontece isso, padre. Não é mesmo? Então, assim, olha, se as pessoas conseguirem se programar, se organizar minimamente, fazer um planejamento no decorrer do ano, ou seja, tentar guardar nem que for um pouquinho todo santo mês do salário, eu sei que é difícil, mas há necessidade de fazer isso, para que quando chegar então no começo do ano, a gente já ter essa grana para poder lidar com essas questões aí de início de ano, que é todo santo ano que a gente já sabe o que vai acontecer. É verdade, eu estou aqui pensando, Tiago, talvez aquela questão de fim de ano, a palavra fim, né? Parece que vai tudo acabar e acabar com... Chegou o 13º, a pessoa pode gastar um pouco mais, e ela esquece que o próximo vez vem. Acho que é por isso que às vezes a gente passa do limite e acumula dívidas, né? Então, padre, exatamente, né? Assim, a gente às vezes ali tá ali o ano todo trabalhando bastante, correndo bastante e tudo mais, aí pinta então a graninha do 13º e dá essa sensação de tipo, agora eu vou torrar, né? E tudo mais. E aí acaba realmente gastando. Só que, como eu tô dizendo, tem que lembrar que logo no começo do ano vai ter então todos esses gastos e às vezes o 13º poderia ser melhor utilizado, com mais coerência, com mais responsabilidade, para justamente no começo do ano não arrastar essas dívidas mais para frente. É tão visceral, né? Isso complica tanto a vida das pessoas que eu quero citar duas coisas. A primeira, existe uma pesquisa chamada PEIC, né? Feita pela FEComércio, que é a pesquisa de inadimplência e endividamento do consumidor. Padre, acabou de bater quase 80% da população brasileira. Nossa. Quase 80% da população brasileira, ou seja, quase todo mundo, tem problema com dinheiro. O senhor brincou no começo do programa aqui falando que no estúdio poderia... Então, de cada 10 pessoas que estão aqui nesse estúdio, 8 tem problema com dinheiro, segundo pesquisa. 9, porque eu também, se eu não pôr freio em mim mesmo, eu vou gastar. Mas aí pode contar com a minha ajuda, padre. Obrigado. Então, ó, essa é uma das coisas, né? Então, assim, esse endividamento, né, essa facilitação do crédito para poder se endividar, realmente dificulta muito, enfim, se administrar para poder, então, lidar com isso de uma maneira mais sadia. E aí o que acontece? Isso é tão verdade, tudo isso que eu estou falando, que até pouco tempo atrás, coisa de 3, 4 anos atrás, salvo engano, o IPVA, você só podia parcelar em 3 vezes, no máximo. É verdade. Agora, padre, até 5. Ou seja, diminuiu o desconto que era dado no pagamento à vista, em compensação aumentou o número de parcelas. Ou seja, se aumentou o número de parcelas, é nítido e claro que as pessoas não estavam conseguindo pagar. Isso, teve que diluir o valor para que as pessoas pudessem, então, acertar com um pouquinho mais de tranquilidade, um pouco mais de folga, né? Então, mas assim, é enganoso isso, né? Porque o que acontece, se você tem uma dívida no começo do ano e você estica ela por mais tempo no seu orçamento, no meio do caminho a chance de dar meleca é enorme, né? E você acha que também contribui, Tiago, os 2 Is principais, o IPTU e o IPVA, que deixam a nossa carga mais pesada no mês de janeiro, a carga das somas das dívidas? Não, sim, com certeza, né?
por falta de planejamento, as pessoas não provisionam isso, né? E aí, quando chega em janeiro, cai isso, mais material escolar, eventualmente está voltando das férias, criançada em casa. Tem material escolar também esse mês, né? Criançada em casa também, que acaba gastando mais, porque normalmente as atividades tá lá na escola, mas aí com a criançada em casa, o pai tem que se rebolar ali para fazer alguma coisa, passear, levar no parque, não sei o quê. E tudo isso contribui. Só que, como eu tô dizendo, padre, minha bandeira aqui, né, a minha mensagem principal, viu, pessoal, é assim, não dá para alegar ignorância. Não dá para falar assim, foi esse ano. Meu Deus do céu, isso acontece sempre, entende? Infelizmente se repete, né? Bom, então como que a gente pode, na prática, já começar a prever essas coisas e se organizar? Como fazer isso? Bom, padre, primeiro eu vou falar o óbvio e depois eu vou falar o não óbvio, tudo bem? Claro. Então, primeiro o óbvio, que todo mundo fala, todo canal, né? Assim, toda pessoa que vai falar de educação financeira fala. Há uma necessidade de economizar um pouco de dinheiro todo mês. Sim. Né? É vital isso. Não só para as contas de início de ano e tudo mais, mas também para emergências. A gente sabe que viver é apagar incêndio. Vai acontecer de uma telha quebrar, um carro quebrar, enfim, alguém ficar doente. Vai precisar. E se a gente não tem uma grana guardada, invariavelmente, quando pintar esse problema, vai ter que pegar empréstimo e aí vai ficar pior ainda a situação. Então, há uma necessidade real, clara, concreta, irrefutável de ter que guardar dinheiro. Então, isso todo mundo já sabe. Agora, o que às vezes as pessoas não sabem é como fazer isso, né, padre? Sim. Essa é a dificuldade, que tem que guardar tudo bem, mas como fazer isso? E essa é a dica que eu quero dar aqui. Então, é assim, o brasileiro, ele pensa assim, olha, vai chegar aqui o meu salário, eu vou pagar todos os meus compromissos financeiros aqui, água, luz, telefone, aluguel, enfim, vou pagar tudo. E aí, se sobrar, eu guardo dinheiro. Padre, você não acha que isso vai dar certo? Você não acha que isso dá certo? Sinceramente, eu acho que não. Dinheiro não foi feito para sobrar, dinheiro foi feito para gastar. Ou seja, se a pessoa esperar sobrar para só então guardar dinheiro, não vai acontecer. Eu também acho. Então, como que é a dica, então, não óbvia que eu comentei, né? Tem que ser exatamente o inverso. Então, assim, quando você pegar lá todos os seus boletos que você tem que pagar, água, luz, telefone e tal, o primeiro boleto que tem que estar aqui no topo da pilha, né? O primeiro e o mais importante de todos os boletos é um que você pode colocar o nome assim, meu futuro, o futuro da minha família, futuro do meu filho. Paz de espírito, põe o nome que quiser para poder incentivar, né? Mas é esse o boleto, ou seja, primeiro eu guardo dinheiro, primeiro eu tiro uma parte do dinheiro para guardar. E aí sim, depois eu saio fazendo todos, né? Pagando tudo que eu preciso pagar financeiramente falando. Tem um percentual que você indicaria para a gente poder então separar esse dinheiro sagrado? Padre, é assim, o mercado, né, a maioria dos meus colegas de trabalho, eles falam bastante no número de 10%. 10%? Né? Olha, 10%, 10%. Eu sou terminantemente contra um número. Sabe por quê, padre? Olha só. Vamos supor que a pessoa pode guardar 20%. Se eu falo 10, o que ele vai fazer com os outros 10? Vai gastar, né? Vai gastar. Fala, não, imagina, o educador financeiro falou que é só 10, por que eu vou guardar 20, né? Agora, o oposto. Vamos supor que uma pessoa pode guardar só 5. E eu falo 10, o que ela vai fazer? Fala assim, que se dane, já que eu não consigo, então não vou fazer nada. Então, eu não gosto de trabalhar com percentual. Assim, se quiser ter um número, 10%. Mas, na verdade, padre, no começo ali de começar a fazer isso e tudo mais, implementar essa lógica na vida, muito mais importante do que um percentual, um montante, um dinheiro, é o hábito. O hábito. Né? Seja qual valor for, R$10, R$50, 30, não importa. É muito mais importante iniciar o hábito de guardar, nem que for um pouquinho, e aí, na medida do caminho, você vai aumentando aos poucos. Muito bem, nós estamos ao vivo pela Rede Vida, o canal da família, falando sobre educação financeira, o mês de janeiro, as contas, com o Tiago Martello. Tiago, peço licença só um segundinho, claro. Eu vou conversar aqui, bater um papo com a Márcia. Eu fico muito feliz também com a sua presença, como a gente também está muito feliz com a presença do Tiago. Aliás, Tiago, o sufoco das finanças no mês de janeiro é geral. E a internet não fica fora dessa. Nós vamos ver alguns memes que têm feito sucesso nas redes nesse início de ano. Roda o VT. Per amore hai mai fatto niente solo per amore.
o dom de poder cantar. Este é Felipe. Felipe já levou algumas pancadas da vida, mas nenhuma pancada vai ser tão forte quanto a fatura de janeiro. E que pancadas, hein, mês de janeiro. E aí, Tiago, é exagero ou é vida real? Não, padre, infelizmente a vida é real, né? Tem casos até piores do que esses memes, viu? Eu quero aproveitar, padre, a deixa ali do último meme da criança, né? Para chamar atenção sobre isso, né? Infelizmente, os adultos de hoje em dia, né? Enfim, não tiveram, de fato, educação financeira em lugar nenhum. Né? Então, assim, a gente não aprendeu na escola. Eu sou formado em administração, fiz pós em finanças e ninguém me ensinou a mexer com o meu dinheiro. Eu aprendi muito bem a mexer com o dinheiro das empresas que eu prestei serviço. Mas o meu mesmo ninguém me ensinou. Interessante. Então, o que acontece? Pela falta, né, justamente dessa orientação, dessa proeficiência, explica também, então, por que 80% da população brasileira está com problema com dinheiro. Mas eu quero trazer uma boa notícia aqui, né? Por favor, porque a gente já viu tanta coisa que é bem chato, né? O pessoal chorando. Não vamos falar só de coisa ruim, né? Vamos falar de boa notícia. Dá uma boa notícia para nós, Tiago. Boa notícia, ó. A partir, né, desde 2020, padre, começou a ser obrigatório o ensino de educação financeira nas escolas públicas. Sério? Não sabia disso, não. Assim, a matéria não é obrigatória. É obrigatório ter a matéria e o aluno pode escolher fazer. Né? Então, assim, teoricamente, daqui 20 anos, a gente vai ter uma população brasileira melhor educada financeiramente falando. Né? Porém, e quem já é adulto? Quem já passou da idade ali da escola? Vai ficar sem essa educação? Então, por isso que há uma necessidade de você que está em casa aí pensar assim, cara, eu tenho que ser o ator principal da minha vida. Eu tenho que querer melhorar. Eu tenho que querer fazer diferente na minha vida financeira para não ficar à mercê sempre do acaso ou sempre de janeiro. Aliás, esse aqui é o seu livro, não é, Tiago? Isso mesmo, padre. Esse livro aqui, esse livro é meu? É seu, padre. Trouxe aqui com muito carinho. Esse livro chama Desplanilhe-se, mude sua vida financeira agora. Tá focalizando isso. O Tiago assinou para mim. Nesse livro aqui, Tiago, as pessoas podem ter também uma lição de como se organizar, se planejar? Esse é o foco do livro? É isso mesmo, padre. O nome, né, Desplanilhe-se, ele veio justamente de uma grande dificuldade que o brasileiro tem, né? Que é justamente ter organização. Então, a pessoa tenta planilha, caderninho, aplicativo e tal, e tem bastante dificuldade. Então, lá na Martelo, a gente criou uma metodologia onde uma pessoa não precisa anotar nada em lugar nenhum, seja caderno, aplicativo, caderninho, nada, planilha, nada. E ainda assim ela consegue ter os números da vida dela 100% organizado em tempo real para tomar a melhor decisão naquele instante. É tudo isso que eu ensino nesse livro. Eu vou ler com muito carinho, até porque, gente, conhecimento que vem a somar, né, nos ajudar, ele é sempre muito bem-vindo. Tiago, você me corrige se eu estiver errado, mas uma vez eu ouvi em algum lugar, alguma aula, não lembro que eu participo de tanta aula, que as pessoas no exterior, por exemplo, Europa, Estados Unidos, elas não estão acostumadas com a poupança, como a gente tem aqui no Brasil. A poupança é um investimento, às vezes ele compensa, está acima da inflação, às vezes está abaixo, mas lá na Europa eles têm educação financeira, isso que você já disse, há muito tempo. Procede? Não tem poupança nesses outros lugares do planeta? Então, padre, procede, né, no sentido de realmente lá, em alguns países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, realmente as crianças já têm isso na escola. É normal os bancos lá nos Estados Unidos parar um dia, não juntos, né? Cada banco tem o seu. Eles param um dia, aí pega todos os colaboradores daquele banco e vai nas escolas públicas fazer ações itinerantes. Extraordinário. Extraordinário, isso ajuda bastante, né? Então, isso já é bastante disruptivo, digamos assim, né? E a poupança não tem lá fora porque a questão da taxa de juros nesses países mais desenvolvidos, com exceção de agora, nesse exato momento, por conta de pós-Covid e guerra na Ucrânia. Com exceção de agora, historicamente, esses países mais desenvolvidos, a taxa de juros deles é muito mais barata do que a nossa, muito mais baixa do que a nossa. Então, na verdade, até um título público federal, por exemplo, americano, ele vai render relativamente ali próximo do que daria a poupança aqui no Brasil. Só que a inflação lá é outra, o hábito é outro, o poder da moeda é outro. Né? Outra realidade. E aqui no Brasil, a poupança, né, para você que está aí de casa, né, se você tem dinheiro na poupança, estima-se, viu, padre, que a última vez que eu vi esse número, deve fazer uns 2, 3 meses, tem aproximadamente 700 bilhões
de reais em poupança. Tá? Então, é muito dinheiro. Você aí que tem dinheiro em poupança, saiba, você está perdendo a oportunidade de ter uma rentabilidade melhor com esse dinheiro, mesmo sem risco, tá, padre? Sim. E, invariavelmente, perdendo aí poder de compra por conta da inflação. A renda fixa, né, ela não precisa ser só poupança. Tem outras coisas, né, que podem ter um ganho acima da inflação e você não perde dinheiro, aliás, ganha, um ganho verdadeiro. Agora, Tiago, uma coisa que eu também notei, parece que o brasileiro se endividou muito com vendas online. Pandemia, sobretudo, né, muita gente comprando online, comprando cartão de crédito. E aí, pra gente sair desse sufoco, hein? Olha só, padre, lá na Martelo tem um caso de um cliente que ele falou assim, que ele estava, na pandemia, ele estava comprando tanta coisa, que quando chegava a caixa na casa dele, no prédio dele, ele nem lembrava o que era. Nossa! Porque virou um hábito mesmo, ou seja, a pessoa estava ali realmente, né, em casa, não conseguindo fazer as coisas normais que estava acostumado, e aí descontou isso na compra. Sim. Tá? Então, realmente, isso é um trabalho, é um problema. Como que a gente pode dar uma revertida nisso? Como que pode tentar, assim, reverter um pouco essa situação? A ideia, padre, é a seguinte, é não facilitar o processo, e sim dificultar o processo. Como assim? Como assim? Então, olha só. Por exemplo, tem lá um site de compra que você está acostumado a entrar, esses, né, mais comuns aí. Aí já tá lá seu endereço cadastrado, seu cartão cadastrado e ainda tem lá um serviço que é assim, compre em um clique. Olha que maravilha. Tá tudo no jeito, né? Tá tudo no jeito. É assim, é a estratégia para desgraceira total, né? Puxa. Então a ideia é dificultar o processo. Não deixe esse site à vista, né? Se ele entra pop-up ou vem no seu e-mail, cancele o envio dessas informações para não te incitar a comprar, né? Descadastre o seu cartão para que quando você tiver que fazer a compra, ter que cadastrar ativamente. Por quê? É 1 segundo a mais, padre, 1 minuto a mais que a pessoa vai ter que pensar, pô, mas será que realmente eu preciso disso? Será que realmente está na hora de comprar isso? Isso serve para aplicativos de comida. O cara chega em casa cansado, trabalhou o dia todo, né? E aí ele fala assim, ainda tem que ir para a cozinha? Não, vou dar 3 cliques aqui e a comida chega em casa. Né? Então, se a gente dificultar o processo de compra, existe uma chance um pouquinho maior de sair dessa situação. A comida chega em casa, mas a conta também. Exatamente. Também. Tiago, terminou o governo Bolsonaro, começou o governo Lula. 2023, para muita gente, é uma incógnita ainda. Na sua visão, é o momento de investir? Como você avalia esse cenário atual do povo brasileiro? Olha, padre, vamos nos ater aqui principalmente na taxa de juros do Brasil hoje, tá? Hoje a taxa de juros do Brasil está em 13,75, a famosa Selic, tá? Sim, a Selic. Então o que isso significa para você que está em casa, que às vezes não tem tanta familiaridade com isso? Significa dizer o seguinte, que se você pegar um empréstimo, né, for lá no banco, parcelar no cartão, alguma coisa assim, se você pegar um empréstimo, a taxa que será cobrada de você vai ser a partir de 13,75, nunca menos. Sim. Difícil, a não ser para crédito imobiliário, aí pode ser um pouco menos, mas tirando o crédito imobiliário, todo e qualquer tipo de empréstimo, financiamento e tal, vai ser a partir de 13,75, que é a taxa mínima, né? Muito bem. Agora, ao mesmo tempo, se você optar por investir esse dinheiro, se você ao invés de gastar, você investir esse dinheiro, você também vai ganhar a partir de 13,75. Fazendo uma conta de padeiro aqui, padre, como diz, né, no mercado, né? Isso vai dar, em média, mais de 1% ao mês. Olha que sensacional. Olha a oportunidade que, neste momento, né, a nossa economia aí tem para dar aí para quem quer investir o dinheiro. E aí, assim, o senhor falou do governo Lula, né? Assim, ainda está um pouco controverso, não está muito claro ali o plano de governo, né? Enfim, então a gente ainda não sabe muito... 11 dias de governo. É verdade. Então, assim, a gente ainda não sabe muito bem como que vai acontecer e tudo mais. Mas, assim, tem algumas casas que já está projetando um aumento da taxa de juros. Tem algumas casas que acham que isso vai permanecer por um tempo. Enfim, mas fato é, mesmo que aumentar ou mesmo que manter, já é uma taxa alta. Sim. Então, bora aproveitar, bora colocar essa taxa alta para fazer aí o seu dinheiro render mais e melhor. Olha, dicas preciosas com o Tiago, aliás, a quem eu quero agradecer. Tiago, a gente teria muito assunto, só que a gente tem outros assuntos para tratar ao vivo aqui. Eu quero te agradecer muito. Seja muito bem-vindo, volte outras vezes e obrigado por partilhar esse conhecimento.
Padre, já estou aceitando os próximos convites. Foi uma delícia estar aqui com o senhor, com toda a equipe, viu? Muito obrigado. E quero desejar um bom 2023 para todo mundo que assiste. E faça as pazes aí com o seu bolso, tá bom? Amém.